E quero convidá-los para que nós possamos iniciar o nosso culto. Assentados como estamos, louvaremos cantando a música Tua Palavra. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Amém? Seja essa mesma a nossa decisão, não é? Guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra Ele. Amém. Agora convido você a ficar em pé e nós vamos entoar o hino É Prazer Servir a Cristo. É o hino 220 do Inário Adventista. Você possa agradecer a Deus, né, pelo privilégio de ser um filho dele.
prazer servir a Cristo nesta vida real. Enche a vida de louvores, de alegria divina. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, sobrepuja toda dor, pois maiores sofrimentos suportou o Salvador. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, alegria perenal, pois expulsa as trevas da alma com a luz celestial. Há prazer na vida por Jesus que afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. Maranata. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais uma vez nos dar o privilégio de estar na sua santa casa de oração, de poder ouvir as tuas mensagens, de poder louvá-lo. E estar aqui, Pai, é um presente que o Senhor nos fornece. Querido Deus, pedimos a tua bênção àquelas pessoas que aqui estão, aquelas que estão ali assistindo a gente, e também, Pai, aquelas que não puderam vir. Peço a Ti que abençoe o nosso irmão Samuel, que vai nos trazer a mensagem, e que ele esteja inspirado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queria aqui convidar o irmão Samuel, que aceitou o convite do pastor Kizil e vai nos trazer a mensagem de hoje.
esse amor é que me ajuda a seguir em caminhos de perdição. Andava eu, mas só tu com amor me limpas de meu mal, ó Senhor, com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir. Amém. Que Deus, de fato, faça um milagre na vida de cada um de nós. E que esse milagre seja completo. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de fazer uma obra completa, principalmente quando se trata da vida espiritual e da condição espiritual de cada um de nós. Então, quero começar agradecendo a Deus por estar aqui com vocês essa noite. É uma alegria. Hoje nós vamos dividir um pouquinho aqui da palavra de Deus para que comecemos a semana inteira que temos pela frente e continuemos durante a semana sempre na companhia, na bênção e na proteção do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com o Senhor. Querido Pai que estás nos céus, esteja conosco. Transforma as nossas palavras nas tuas palavras. E pela tua misericórdia, permite que façamos aquilo que pensamos em fazer, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus pedimos amém. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que nós normalmente não costumamos pensar, nós não costumamos avaliar, quando falamos da vida de um grande personagem bíblico. Quando nós pensamos em personagens bíblicos que foram vitoriosos, personagens bíblicos que tiveram relevância,
personagens bíblicos importantes, vários nomes passam na nossa cabeça, mas dentre eles existe um chamado Davi, que sempre passa na nossa cabeça. Davi tem algumas características absolutamente diferentes de muitos outros vencedores dentro do contexto bíblico. Davi teve extremos na vida, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E isso nos remete a pensar que, como seres humanos, nós também somos suscetíveis a isso. Não deveríamos, talvez, para o lado ruim, mas somos suscetíveis a isso. Quando nós pensamos também na vida e um pouco daquilo que aconteceu na história de Davi, é impossível que nós não consigamos ver a atuação de Deus, a atuação do Espírito de Deus na vida dele, ao ponto de Davi ser mencionado como um homem segundo o coração de... Essa frase que vocês soltaram pode se tornar estranha, né? Quando você pensar que Davi, de certa forma, foi um assassino. Essa frase pode se tornar estranha quando você imaginar aquilo que Davi fez com a esposa de Urias, aquilo que ele fez com Urias e assim por diante. A grande questão hoje não vai se deter a estes aspectos da vida de Davi, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a maneira como Deus escolhe os seus escolhidos. E para isso, nós vamos voltar um pouquinho na história de Davi. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Por que eu escolhi falar sobre isso? Hoje nós vamos mencionar muito pouco sobre Davi e o gigante Golias, nós vamos mencionar muito pouco sobre os grandes problemas que Davi teve na vida, mas nós vamos aqui salientar o início de uma vida e a maneira como Deus escolheu Davi, assim como Deus escolhe os seus filhos aqui na terra. Samuel, mas como assim Deus escolhe os seus filhos? Veja bem, você já participou da igreja de alguma atividade? Você nunca participou de alguma atividade? Você que nos ouve em casa, tem alguma função diante das coisas de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem algo especial para cada um de nós, para cada um de vocês. E hoje nós vamos entender uma maneira muito clara deixada por Deus na Bíblia de como Ele escolhe os seus filhos. Nós, seres humanos, infelizmente, temos a grande tendência de olhar as aparências, mas Deus age de uma outra forma, e para isso nós vamos falar um pouquinho da história, do começo da história de Davi. Acompanhe comigo 1 Samuel capítulo 16, você que está em casa, abra sua Bíblia aí também, vamos acompanhar 1 Samuel capítulo 16, aonde Deus manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé. Na ocasião, só para a gente contextualizar, quem era o rei? Saul era o rei, ok? Saul estava ali naquele momento em desagrado aos olhos de Deus. O profeta Samuel foi chamado por Deus para que fosse até a casa de Jessé, e na minha Bíblia eu leio no versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho providenciado um rei. Acompanhe o versículo 2 e presta atenção. Porém, disse Samuel: como é que eu vou fazer isso? Pois ouvindo Saul, certamente vai me matar. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize:
vou para sacrificar ao Senhor. Verso 3, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu, o Senhor, te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Primeira observação, queridos, notem que Deus fez um pedido a Samuel. Qual foi esse pedido? Vá até a casa de Jessé, porque eu vou pedir para você ungir um rei da minha escolha. E notem que até esse momento, Deus não disse para Samuel quem seria o escolhido. Vocês notaram isso? O texto bíblico deixa muito claro de que Deus não informou a Samuel de quem ele escolheria. Existe um contexto aqui teológico, histórico, que eu preciso trazer para vocês. Qual era a cultura daquela época, que era extremamente predominante? E aqui a gente encontra algumas justificativas do porquê talvez Deus não tenha mencionado de forma clara para Samuel quem seria o escolhido dos filhos de Jessé. Naquela época, a cultura do primogênito era algo extremamente importante. Era algo muito valioso e toda a região, todo o reinado trabalhava daquela maneira. Então, provavelmente, aquilo que se ia na cabeça de Samuel é que talvez o primogênito de Jessé seria o escolhido. E alguns textos bíblicos à frente demonstram isso. Mas Deus até aquele momento só pediu, vá, mas não mencionou o que seria. Acompanhe comigo agora no versículo 5. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E olha só, santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Verso 6, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quem era Eliabe? Era o primogênito de Jessé. Outra pergunta para a gente se contextualizar, lembrando que nós hoje vamos responder uma pergunta aqui. Qual é a maneira pela qual Deus escolhe os seus filhos, ok? Vamos lá. Ele era o primogênito, e na cabeça do profeta, de imediato, já veio isso, está aí o escolhido de Deus. Certamente está ali o escolhido de Deus. Quando nós lemos o versículo 6, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está aí perante o Senhor o seu ungido, ele estava aqui carregado, ele estava abastecido pelo conceito que se existia naquela época, aonde o primogênito sempre assumia as responsabilidades. Mas Deus é um Deus diferente. Deus é um Deus de planejamento diferenciado. Sabe por que eu perguntei sobre a atuação de vocês diante da igreja? Quantas vezes você ocupou o banco da igreja imaginando que gostaria de fazer algo por Deus, mas você não tem habilidade para nada? Você não sabe falar, você não sabe cantar, você tem dificuldade de se expressar. Talvez isso já tenha passado pela tua cabeça e aí você olha e fala, eu acho que eu não tenho capacidade, eu não sou hábil para trabalhar para o Senhor, numa época em que a colheita é grande e nós estamos precisando, como pregadores do Evangelho, de muito mais pessoas pregando a palavra de Deus. Qual é a minha função? Qual é a sua função? Será que eu me encaixo? Como é que será que Deus escolhe os seus filhos? Ok? E aí nós conhecemos um pouquinho da história. Eu não vou me ater a todos os versos, mas eu vou ler o primeiro e o segundo. Uma observação: quantos filhos Jessé tinha?
Eu ouvi lá atrás, 7. 7 eram os que estavam presentes. Isso aí. Jessé tinha 8 filhos. E o texto bíblico, no versículo 7, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, eu vou ler de novo essa palavra do Senhor. Pergunta: como Deus escolhe os seus filhos? Como Deus escolhe os seus mensageiros? Como Deus escolhe aqueles que vão trabalhar na sua obra no final dos tempos? Aqueles que vão conduzir o evangelismo, aqueles que vão conduzir a verdadeira pregação do evangelho, e que na maioria das vezes não é a pregação que você vê aqui no púlpito, ok? Repito, pregação do evangelho, em muitas vezes não é a pregação que você vê aqui no culto. É a vida, é o dia a dia. Note o que diz, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Repito, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o que está onde? No coração. Queridos, eu tenho aqui uma pausa e uma observação. Quando eu estudo esse texto, quando eu olho a maneira e a tratativa com que Deus conduz as coisas, de forma imediata eu consigo responder que Deus escolheu a Davi porque ele era um pastor de ovelhas. Qual era a importância de um pastor de ovelhas naquela época? Era uma importância grande ou era uma importância pequena aos olhos dos homens? Era uma importância pequena. Ele era um simples pastor de ovelhas. Samuel, mas Deus não escolheu a Davi por ser um simples pastor de ovelhas? Prestem bastante atenção. Davi, a Bíblia deixa muito claro de que ele tinha uma responsabilidade que lhe foi atribuída pelo seu pai. E aquela responsabilidade ele fazia com dedicação. Davi não estava na lista dos 7, viu, Marco? Não estava na lista principal. Davi era olhado como o esquecido. Tanto é que o texto bíblico disse, vai comigo no verso 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? Já imaginou ele olhando a lista um por um, e Jessé, o pai, apresentando, eu tenho mais esse, eu tenho mais esse, mais esse. Passou 7. E aí Samuel perguntou para ele, não tem mais ninguém não? Olha a maneira como Jessé responde. E disse ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. Vocês sabiam, não sei se vocês sabem um pouquinho, mas talvez sim, os 3 mais velhos de Jessé já faziam parte do exército. Eles eram guerreiros, eles eram valentes, estavam na ponta das guerras, tinham toda uma postura. E aí Jessé falou, olha, os bons estão aqui. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta o que a palavra de Deus está dizendo. Os bons estão aqui. Mas tem um que cuida das ovelhas. Está lá no cantinho. A Bíblia continua dizendo. Disse, pois, Samuel a Jessé. Envia e manda-o chamar. Porquanto não nos assentemos em roda da mesa até que venha aqui. Verso 12. Acompanha. Então mandou em busca dele e trouxe. Olha só, era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é esse aí que eu estou escolhendo. Eu quero salientar algumas coisas sobre o aspecto de vida de Davi naquela circunstância.
E eu gostaria que você refletisse sobre isso. A primeira coisa está lá no versículo 7, muito cuidado. Porque Deus não vê como veem os homens. A visão de Deus não é como a nossa visão, em que vemos a aparência. Deus sonda aquilo que vai dentro do coração. Segunda coisa que é muito importante, vocês notaram, vocês já imaginaram a responsabilidade de Davi? Fidelidade nas pequenas coisas. Ele era um simples pastor de ovelha. Mas todos nós sabemos o quanto ele arriscou a vida quando o urso, o leão tentava... Sabem da história, não dá para a gente passar por tudo. Fidelidade nas pequenas coisas que fazia. Mais à frente, né, passando um pouco dessa etapa, vocês já pararam para pensar naquele período em que Saul estava atormentado por um espírito mau? Né? Todos conhecem a história. E Davi foi chamado para tocar harpa. Fidelidade nas pequenas coisas. A Bíblia diz que ele passava durante o dia com o rei, depois corria para apacentar as ovelhas. Uma função dupla, fidelidade nas pequenas coisas, a busca do crescimento, sempre seguindo a orientação que lhe havia sido dada. Continua ali no versículo 13, dizendo o seguinte: então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha só a última frase. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E eu pergunto, Samuel ungiu e voltou para onde ele tinha vindo. E Davi fez o quê? Davi voltou para cuidar das ovelhas. Notem duas coisas, queridos. A sensação que eu tenho no relato bíblico é de que aquela unção para Davi era algo, como é que eu posso dizer, quase que normal. Não tinha. Ali diz que o Espírito de Deus, dali em diante, tomou conta dele. Mas ele não ficou se gabando daquela circunstância. Voltou para a sua função como pastor de ovelhas. Eu muitas vezes tenho dificuldade para enxergar nas pessoas que não estão à frente, nas pessoas que nem sempre estão nos holofotes, virtudes, adjetivos, boas qualidades, como Deus enxerga em cada um de nós. Queridos, a maneira como Deus escolhe não é a maneira como nós escolhemos. E o exemplo muito típico é a escolha de Davi para que fosse o futuro rei de Israel. A palavra de Deus, ainda no capítulo 16, traz mais duas coisas fantásticas e eu preciso dividir isso com vocês. Vamos lá no verso 17. Então disse Saul aos seus servos, naquele momento em que ele estava atormentado por um espírito mau, não dá para a gente ler tudo aqui, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Verso 18, então respondeu um dos jovens e disse, eu tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita. Olha só a descrição que um jovem dá sobre Davi. Se segura aí na cadeira. O belemita que sabe tocar, vamos lá, ele é valente, animoso e homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. E agora a última frase. O que está escrito aí na tua Bíblia? Como é que é? Eu acho que Davi foi escolhido porque ele era um pastor de ovelhas, porque ele era simples, porque ele fazia a vontade de Deus, e alguém que já tinha ouvido falar menciona, aqui diz que era um jovem, né? E o Senhor era com ele.
Verso 19, e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, o teu filho, vírgula, o que está com as ovelhas. Notem que Saul e a atuação de Deus aqui também é completa. Ele não disse assim, olha, tem 7 lá, vê o mais valentão, vê o que está mais forte aí. Ele mencionou, me traz aquele que cuida das ovelhas. Eu fico impressionado e muitas vezes eu acabo me emocionando, porque eu tenho a certeza de que talvez eu não seja a pessoa mais adequada para ocupar o púlpito de uma igreja. Do ponto de vista humano, do ponto de vista falhos, do ponto de vista horizontal, talvez nós nos sintamos assim. Mas todas as vezes em que a gente olha na vertical, daqui para o alto, nós entendemos que para todos nós, para cada um de nós, Deus tem algo, Deus tem uma função, Deus tem algo para que você possa fazer na pregação do Evangelho. E aí, às vezes, eu me pergunto, como Deus escolhe os seus filhos, já que Ele não escolhe pela aparência, já que Ele não escolhe pelo aquilo que eu vejo, talvez por aquilo que você vê. Deus vê aquilo que vai dentro do seu coração. Eu gostaria que, antes de nós sairmos da casa de Deus hoje, você tivesse pelo menos 4 recados muito claros para você no dia de hoje. Como eu disse, não dá para a gente falar das outras questões da vida de Davi. Mas nós entendemos aqui que Deus tem um propósito para todos aqueles que querem se colocar nas mãos de Deus. Olha, quero fazer alguma coisa. Vocês já notaram que a nossa igreja muitas vezes está vazia? Vocês já notaram que muitas vezes nós não participamos? Precisamos de muito mais pessoas, porque, como diz a Bíblia, a seara é muito grande. 4 recadinhos que eu gostaria que você guardasse com você, para que a gente meditasse nessa noite. O primeiro dele é o seguinte: assim como Davi, aos olhos das pessoas, um simples pastor de ovelha, que nós tenhamos a graça divina e aprendamos a ser fiel nas pequenas coisas, nas pequenas responsabilidades que nós temos no nosso dia a dia. Esse é o primeiro recadinho. O segundo recadinho de hoje é entender que o trabalho que Deus nos designar, Ele dará força para que possamos fazer. Quem venceu Golias? Davi ou o poder de Deus? Quem vence os teus problemas na vida? Você ou o poder de Deus? Quem te ajuda nas dificuldades? É a tua força, é a tua vontade ou é aquilo que Deus colocou à tua disposição? Pense nisso, esse é o segundo recado. Terceiro recado, nunca deixe de buscar. Nunca deixe de se colocar nas mãos de Deus. Posso não ser perfeito. Você que está em casa, talvez não seja perfeito como ninguém de nós. Mas aquele que se coloca em humildade e pede a misericórdia de Deus, Deus usa o pouco que nós temos, com o muito que Ele tem, para transformar a vida de outras pessoas pelo poder do Espírito Santo. Você quer fazer parte disso? Pergunta para Deus, o que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso fazer? Qual é a minha parte na pregação do Evangelho? Qual é a minha parte no evangelismo? Me mostra que o Senhor está me escolhendo porque eu quero. E a última coisa, o último recadinho,
confie única e exclusivamente no Senhor e nunca nas suas próprias forças, porque Deus não vê como vê o homem, mas Deus vê aquilo que vai dentro do teu coração. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que ao sairmos para mais uma semana, que tenhamos a companhia de Deus nos protegendo, a presença do Santo Espírito guiando cada um dos nossos passos, cada uma das nossas palavras, e que você entenda que a verdadeira pregação do Evangelho, ela será feita pelos verdadeiros escolhidos de Deus. E talvez eu e você tenhamos a feliz oportunidade de fazermos parte desse time maravilhoso, será guiado por Deus nos últimos dias de pregação do Evangelho. Faça parte disso. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu gostaria de cantar mais um hino que fala sobre o que nós cantamos no começo, sobre a alegria, sobre o prazer de servir a Cristo. E nós vamos encerrar com esse hino. Vou cantar e depois estaremos agradecendo a Deus por esses momentos aqui. Há prazer em seguir meu mestre, sua vontade fazer por amor, em viver na contramão do que pensa o mundo, em dizer não quando muitos dizem sim. Há muito prazer em seguir meu mestre e entender que sou um servo e não senhor, em submeter minha vontade à do Criador, prazer em dividir com Ele sonhos e temor. Há prazer em seguir meu Mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. Há muito prazer em viver com Jesus, sentir no coração o poder da cruz, falar de sua vida e obra com palavras e ações, tê-lo como exemplo, inspiração. Há prazer em seguir meu Mestre Jesus, estar na sua graça e sua luz e seu poder, seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. A paz tão desejada só encontro em ti, felicidade plena somente com Jesus. Há prazer em seguir
livre, Jesus. Estar na sua graça, sua luz e seu poder. Seu poder, só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. Meu Jesus, está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está. Livre é o homem que está sob a verdade do céu. Amém? Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito agradecido, felizes estamos porque estivemos na Tua casa de oração, aprendendo um pouquinho mais a respeito da maneira como Tu olhas para cada um de nós. Agradecemos pelo olhar de misericórdia, agradecemos pelo olhar de perdão, pelo olhar de amor, e agradecemos por ver em nós aquilo que o Senhor sabe que podemos ser, ao invés de olhar aquilo que realmente nós somos. Muito obrigado por essa misericórdia, Senhor. Nos acompanha aos nossos lares e durante a semana nos transforma nos pequenos atos, nas pequenas coisas, em verdadeiros pregadores do Teu Evangelho nessa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém.